Muitas são as perguntas que nos fazem durante a jornada na Terra. Onde encontrar as melhores respostas às nossas indagações? Trazemos muitas dúvidas em nosso caminhar existencial, mas o Espiritismo tem as respostas que a vida nos propõe. A Vida em Foco está no ar e você é o nosso convidado especial. Fique conosco! Qual é a finalidade da mediunidade? A mediunidade pode consolar? Em que situações podemos entendê-la como consoladora? Esta é uma modalidade especial da mediunidade? Jesus deu demonstrações acerca deste tipo de mediunidade, a consoladora? Mediunidade que consola é o tema da entrevista de hoje. Tire as suas dúvidas, porque este assunto é muito interessante. Saiba o que o Espiritismo tem a dizer sobre este tema. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é nosso convidado especial. Fique conosco, confira agora a crônica da semana. Os cuidados com a estética estão bastante difundidos na atualidade. As pessoas gastam horas e mais horas em academias, salões de beleza e clínicas de estética. Alisam, pintam e implantam cabelos. Fazem plásticas para sugar ou redistribuir a gordura de seus corpos. Submetem-se a procedimentos muitas vezes dolorosos para apagar as marcas do tempo. Também cortam seus corpos e rostos para preservar ou recuperar a aparência juvenil. Em certa medida, os cuidados com a aparência podem traduzir um nível saudável de vaidade. É bom cuidar do corpo que foi ofertado por Deus para que vivamos na terra. Não há virtude alguma em se apresentar macilento e relaxado. A saúde e mesmo a boa aparência ajudam a viver com leveza e tranquilidade. Apresentar-se e vestir-se de forma adequada aos ambientes que se frequenta é um modo de demonstrar respeito aos semelhantes. Contudo, não é viável esquecer que a lei de destruição vigora no universo. Os corpos são periodicamente destruídos para que a essência dos seres se renove. Assim, adoecer, envelhecer e morrer são processos naturais e incontornáveis da vida material. É preciso se acostumar com a ideia de que a juventude passa, como tudo na vida, e aceitar o envelhecimento de forma tranquila. A batalha que se trava contra o tempo será fatalmente perdida. Ela não pode ser eleita como a luta primordial da vida, sob pena de se experienciar uma grande frustração. O esforço para envelhecer de forma distinta e saudável é positivo. Mas a incontornável decrepitude que o tempo traz deve chamar atenção para o que realmente importa. Trata-se do desapego de questões transitórias em benefício do que permanece. Se tudo na Terra se transforma e desaparece, resta cultivar a própria essência. Refletir que todos são iguais em face dos impositivos transformadores da dor, da doença, do envelhecimento e da morte, e gradualmente se libertar das ilusões do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Confira agora o quadro de entrevista com o tema Mediunidade que Consola. Olá, que bom que você está conosco, porque agora começa a nossa entrevista e hoje temos mais uma vez conosco nosso companheiro de programa, Daniel Dallagnol. Seja muito bem-vindo, Daniel. É um prazer estar aqui, Márcio. Para falar de um tema dentro da mediunidade, deste universo que é a mediunidade que consola, a mediunidade consoladora. Daniel,
O que devemos, ou o que podemos entender como sendo a mediunidade consoladora? Essa ideia, Márcio, nos remete àqueles instantes muito particulares da vinda de Jesus e aqueles eventos que se circunscreveram naqueles momentos notáveis em que se prodigalizou momentos excepcionais no campo da mediunidade. Que eventos foram esses? Cura de enfermos, consolo, orientação espiritual, né? E, naturalmente, em relação a Jesus, os seus ensinos, né? Então, por mediunidade consoladora, nós podemos entender todo esse conjunto de situações que levam, fundamentalmente, através da mediunidade, o consolo necessário, especialmente nesses momentos em que a humanidade se encontra tão sofrida. Daniel, dá para dizer, trazendo isso mais para os nossos dias, que Sim. o que Chico Xavier fez em várias décadas foi uma mediunidade consoladora? Sem dúvida nenhuma. Foi muito além disso, né? Porque o mediunato consagrado por Chico Xavier, por que dizemos mediunato? Porque foi uma mediunidade fora do padrão normal em que nós encontramos de ordinário nas casas espíritas, porque a casa espírita trata com a questão da mediunidade com absoluta naturalidade, né? Então, Chico Xavier consagrou-se através da sua mediunidade no campo do mediunato, ou seja, um sacerdócio mediúnico. E o seu legado, sem dúvida nenhuma, está dentro deste prisma como sendo mediunidade consoladora. Se fosse só pelas suas mais de 400 obras, 412, em torno disso, né? Sem dúvida nenhuma, só por isso, porque todas elas se constituem em elevado saber, né, de conteúdos morais inatacáveis, né? Então, se não fosse só pelas obras, seria pela assistência social, pelas cartas trazidas de consolação dos espíritos para os encarnados, notadamente para as mães sofridas com a desencarnação de filhos prematuros, enfim, né? Então, a mediunidade consoladora é este fator mesmo que traz, através da relação com o mundo espiritual, esses conteúdos de consolo, de fraternidade, uma proposta esperançosa, né? E também pode se constituir no campo da própria cura, né? Porque a criatura que é portadora de algum tipo de enfermidade pode encontrar na mediunidade curadora exatamente este elemento que lhe faculte saúde plena, né? Então, são diversas nuances que nós podemos colocar como sendo esse elemento consolador. Por isso que associamos aos primeiros momentos da presença de Jesus e depois da continuidade com seus apóstolos, né? Antes de Jesus não se tinha notícia a respeito de uma mediunidade que consolasse, que sem dúvida revitalizasse a esperança. Perfeito. A humanidade nunca ficou órfã do mundo espiritual. O Criador e, mais particularmente, Jesus, que é o governador do nosso planeta, em particular, sempre mandou os seus emissários para habitar no corpo físico, que chamados os profetas da antiguidade, ou os espíritos que falaram através deles. E desde os mais remotos tempos, né, vamos encontrar na Grécia, em diversos momentos da história, em todos os povos, sempre tiveram momentos de relação intensa com o mundo espiritual. A humanidade encarnada nunca ficou sem a proteção do mundo espiritual. É verdade que tivemos momentos mais particularizados, que foi na Idade Média, onde praticamente as sombras, as trevas, tomaram conta dos templos, das teologias, das religiões, enfim, que
tiraram exatamente essa conexão com o mundo espiritual. Mas, de maneira geral, a humanidade sempre teve o apoio dos espíritos através da mediunidade, a fim de que nós fôssemos orientados, né? Então, é muito importante que nós entendamos que os médiuns funcionam exatamente, sob o ponto de vista de serem instrumentos do próprio Cristo, no sentido de trazer a mensagem do mundo espiritual. Quando os homens fecharam as portas, por assim dizer, do mundo espiritual, quando se interrompeu voluntariamente, né, essa conexão, nós passamos às especulações da Terra, e aí os problemas começaram, né? Mas quando se retomou novamente esse processo de conversação com o mundo dos espíritos, é natural que derramou-se sobre a humanidade toda essa avalanche de informações e, particularmente, de consolações para as almas sofridas que ainda trafegam no planeta Terra. Daniel, você fez menção à mediunidade curadora. Sim. Então, eu tenho curiosidade de saber se os centros espíritas, como aí estão constituídos nos dias de hoje, têm essa prática, né? Se eles estimulam, se é possível encontrar nos centros médiuns curadores ainda. Sim. Mas depois do intervalo, a gente fala sobre isso, porque a Renata está nos chamando, a gente já volta. Fique conosco. Aguarde alguns instantes. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Retornamos com a segunda parte da entrevista e o tema de hoje é Mediunidade que Consola. Acompanhe. Estamos de volta, que bom que você ficou conosco. E eu deixei para o Daniel, antes do intervalo, a pergunta a respeito da mediunidade curadora. Daniel, existe? Os centros espíritas estimulam? Como é que é essa prática hoje? Esse tipo de mediunidade está aí presente? Sem dúvida nenhuma. Não há estímulo propriamente dito, porque há uma certa reserva, não de prevenção, naturalmente, mas por cuidado, no sentido de que, quando se fala de mediunidade curadora, acorrem para as casas espíritas grande número de pessoas, né? Então, há um certo cuidado no sentido de que não se ganhe a rotulação de mediunidade curadora, mas ela existe, né? Desde que a humanidade é humanidade, a fenomenologia da cura através da mediunidade está presente. O que nós queremos dizer e que eu acho que é importante nós refletirmos aqui? Quando uma instituição se propõe a curar, e cura é um fenômeno complexo, não está na mão do médium, não está na mão dos espíritos, não está na mão da casa espírita, não está na mão do enfermo, né? Então, quando se propõe, numa atividade no campo da mediunidade, curar as pessoas, é natural que precisa dar resultados. Como a cura é um fenômeno complexo, convém que as instituições espíritas, Márcio, não rotulem como sendo atividades de cura, ainda que tenham todos os requisitos dos trabalhos, médiuns preparados com esta potencialidade, mas ainda assim não se prometam curas. Porque quando você abre um trabalho de cura, naturalmente você propõe curar as pessoas, né? Então, há esse cuidado hoje no âmbito das instituições espíritas bem orientadas. As sérias, né? Perfeitamente, aquelas bem orientadas, onde o estudo da doutrina espírita está sempre como diretriz primeira, né? Então, é um cuidado que nós precisamos ter. Agora, a faculdade em si é uma faculdade quase que inerente ao ser humano. Então, Daniel, por que é que Deus, ou porque os benfeitores espirituais permitem que essas mediunidades, eventualmente, essa mediunidade em particular de cura, elas aconteçam dentro das instituições espíritas, inclusive das sérias? Qual é a finalidade do mundo espiritual com isso? Veja, toda a criatura, ela tem méritos, né? A cura, quando acontece, é porque está no campo, exatamente, meritório daquele ser. Agora, é bom, se nós tivéssemos tempo, Márcio, quem sabe nós desdobrássemos essa questão. Quem é que pode afirmar que não obteve uma cura
no âmbito de uma atividade desenvolvida numa instituição espírita, por exemplo, que trabalha com a fenomenologia da mediunidade, né? Necessariamente, quando nós vamos buscar a cura para uma determinada enfermidade, ainda que ela não aconteça, quem de nós pode afirmar que aquela atividade não tenha sido um elemento que tenha sido obstáculo para que uma outra enfermidade não tenha surgido? Então, quando a gente trata de cura, é sempre bom colocarmos com bastante comedimento, com bastante reserva essa questão. Mas, respondendo a sua pergunta objetivamente, Deus permite a fim de que, exatamente, quem sabe, se chame a atenção para esta potencialidade do ser humano associada ao mundo espiritual. É verdade que a medicina, como ciência divina, também está aí para a atividade curadora, né? Mas é possível que, através de um médium que tenha a faculdade de curar pessoas, se atinja a cura sem qualquer interveniência medicamentosa ou pelas vias comuns que nós conhecemos. É o benefício divino que chega pelas formas mais indiretas, né? E o campo da mediunidade curadora é um exemplo notável desta mediunidade consoladora, né? Porque há criaturas que chegam realmente quebradas, né, Daniel? Olha, a gente que acompanha e transita pelo centro observa, né? Pessoas que chegam em estado lamentável, mutilados, que precisam. E isso pode causar estranheza, né, em algumas pessoas, mas Jesus conhecia profundamente a criatura humana. Perfeito. E, nada obstante, ele fez curas, do ponto de vista físico mesmo. Sim. E alguns desses que foram beneficiados, né, recebendo de Jesus a saúde como doação, retornaram a uma vida desregrada. Será que Jesus não sabia disso? Ah, sabia, né? E por que ele curou, né? Pois é a misericórdia, né? Jesus é uma alma incomum, é um ser incomum, um espírito incomum, né? Sempre estava aberto, por isso que o resgatamos no início da nossa conversa. Ele sempre estava aberto, sempre estava abrindo as portas, estendendo as mãos a fim de resgatar os seus irmãos em humanidade. Então, para ele, a cura era um fenômeno simples, né? É um fenômeno simples para Jesus, né? É natural que as criaturas não compreenderam o alcance do benefício e, como diz você, muitos deles retomaram o status vivido anteriormente. É natural que o que se prefere, Márcio, por isso que a mediunidade, e Chico Xavier é este exemplo, Divaldo Pereira Franco é este exemplo, que traz, através da boa literatura, né, a compreensão, porque disto advém o consolo. A enfermidade, Márcio, como você bem sabe, é muitas vezes a medicação que a criatura necessita para a cura da sua enfermidade, que não é do corpo, é da matriz espiritual, né? E recordamos mais uma vez, observemos o seguinte: doutrina espírita surge para a humanidade através da mediunidade. Então, se nós só olharmos para a doutrina espírita, se é que a gente possa dizer só, porque este fenômeno, esse advento chamado doutrina espírita, surgido em 1857, depois de Jesus, provavelmente é o maior fenômeno de ordem espiritual. É a maior revelação para o planeta Terra, né? Então, ela vem exatamente por este fenômeno da mediunidade consoladora. Doutrina espírita é consolação, é esclarecimento, mas pelo esclarecimento é que chega o consolo. Você considera que o aspecto que mais se destaca em toda a proposta espírita é o de consolação? Sem dúvida nenhuma. A doutrina espírita é altamente consoladora. Ela faz a gente ver a vida de uma forma mais otimista, com ela mais nos esperança. remete às nossas matrizes, né? À nossa essência, que é de ordem espiritual. Quando Jesus nos fala no seu evangelho do mundo espiritual, ele não descortina a grandeza e a beleza e a organização que é o mundo espiritual. A doutrina espírita vem trazer da proposta de Jesus
todo esse fenômeno chamado mundo espiritual. Quando nós olhamos para a questão de ordem espiritual, nós compreendemos as nossas próprias enfermidades, a matriz dela, as origens dela. Por que sofremos, por que a dor, por que a felicidade, como nós a conquistamos, como evoluímos. Então, se é que a gente possa colocar no centro, e devemos colocar, a doutrina espírita é a essência da mediunidade consoladora, preconizado por Jesus. Muito obrigado mais uma vez, Adriano, por você ter estado conosco, esclarecendo, contribuindo para uma reflexão profunda. E se você tem dúvidas, tem seus porquês também, contato@avidaemfoco.com.br. Fique conosco porque o programa ainda continua. Se você tem dúvidas e quer ouvir as respostas aqui no programa, mande-as para contato@vidaemfoco.com.br e acompanhe as próximas edições do programa. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Confira agora o Espiritismo Esclarece, com a participação especial de Divaldo Pereira Franco. Fala-se em uma nova era para a humanidade. Fala-se que vivemos tempos de transição. Por quais sinais podemos saber que esta era está em curso? Qual será o sinal mais importante, característico de uma era nova? Numa obra notável, a Gênese, no capítulo 14, Allan Kardec, com muita sabedoria, tem a ocasião de dizer que duas gerações estão em confronto. Uma que está chegando, trazendo os grandes ideais de beleza, oferecendo à humanidade as bênçãos de que tem necessidade. E a outra, extravagante, tediosa, violenta, que está em consumpção. Nós, olhando a paisagem terrestre, destacamos, além das grandes e valiosas contribuições da ciência e da tecnologia, a violência que toma conta do mundo, a violência individual, a violência doméstica urbana, a violência contra a criança, contra a mulher, contra o adulto, contra o idoso, contra o enfermo. E, acima de tudo, essa turbulência que toma conta da Terra. As pessoas estamos inquietas. A grande maioria nem sequer sabe o que lhe está acontecendo. A angústia de um lado e a exacerbação dos instintos primários do outro. Estes são os grandes sinais. Ao lado deles, uma outra geração. Uma geração de crianças portadoras de um alto nível de inteligência, uma geração de crianças hiperativas, como se estivessem encontrando dificuldade de adaptação no corpo somático de que se utilizam. São sinais inequívocos da grande transição. Essa grande transição, abordada por Allan Kardec, está também no Evangelho, principalmente em Marcos, capítulo 13, versículos 1-33, a respeito do sermão profético, quando ele profetiza a destruição de Jerusalém, do templo, que não ficaria pedra sobre pedra, como também das grandes conflagrações mundiais e também das lutas intestinas que todos estamos vivendo nestes dias de glamour e de desespero. Acompanhe o quadro Aprendendo com Kardec, com a participação especial de Cosme Massi. Olá, Aprendendo com Kardec. Felicidade. O grande filósofo grego Aristóteles vai defini-la como o bem supremo, o fim último de todos os homens. Allan Kardec vai tratar deste tema na obra monumental O Livro dos Espíritos, em especial a partir do item 920. Kardec indaga aos espíritos: pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Cabe, no entanto, a ele a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. A felicidade completa não é possível num mundo de provas e expiações, mas é possível esta felicidade relativa, resultado do esforço
do trabalho de cada um. Mas o que constitui a felicidade para um, muitas vezes é a desgraça de outro. Por isso pergunta Kardec aos espíritos: haverá algum critério de felicidade que seja comum a todos os homens? Com respeito à vida material, é a posse do necessário. Com respeito à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. O homem que possui a consciência tranquila age com justiça. Cumpre este dever maior de fazer a cada um aquilo que ele gostaria que o outro lhe fizesse. Dá a cada um de acordo com as suas obras. Este critério fundamental de justiça que nos dá uma consciência tranquila, porque a justiça é a virtude básica, fundamental, que está presente em todas as outras virtudes. Por isso, aquele que deseja a consciência tranquila deve agir com justiça. Por outro lado, neste mundo material, com suas dores, suas dificuldades, é fundamental o outro componente proposto pelos espíritos: a confiança no futuro, a certeza de que a vida continua, esta fé na continuidade da existência, que a vida não acaba com a morte, e é no futuro que o homem será capaz de alcançar a sua felicidade completa. Hoje, agindo com justiça, ele tem uma felicidade relativa. Conservando a fé no futuro, ele trabalha na certeza de que vale a pena ser justo hoje para ser cada dia mais feliz, alcançando esta felicidade completa um dia quando atingir o estado de espírito puro ou perfeito ao longo de suas diversas existências. Confiança em Deus, confiança no futuro e ação com justiça, elementos fundamentais para uma felicidade hoje na Terra, neste mundo de provas e expiações. Obrigada por nos acompanhar até aqui. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. As suas sugestões são muito importantes para o nosso programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. Lá você vai encontrar todas as edições anteriores do programa. Curta e compartilhe a página no Facebook A Vida em Foco e acompanhe as atualizações. Agradecemos muito a sua companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa. Tchau!